Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Comissão Científica do Congresso, a organização e os senhores por estar aqui presentes. Bom, então a mim coube falar sobre devemos ou não tratar a insuficiência de ferro na insuficiência cardíaca. Para essa apresentação eu não possuo conflito de interesses, tá bom? Bom, falando então sobre a deficiência de ferro, ela é uma condição muito frequente nos pacientes com insuficiência cardíaca, tá? E ela está associada com uma piora da qualidade de vida, uma intolerância ao exercício, além de aumentar o risco de hospitalização e mortalidade. E uma coisa muito importante na insuficiência cardíaca é que a deficiência de ferro é um mau prognóstico, independente da gente ter anemia ou não, tá certo? E por que isso ocorre na insuficiência cardíaca, essa deficiência de ferro? Por vários mecanismos. Começando pela absorção prejudicada. Uma vez que a gente tem insuficiência cardíaca, muitas vezes esse nosso paciente está congesto. Não só aquela congestão que a gente vê externamente, mas a gente tem que lembrar que todo o nosso trato gastrointestinal pode estar congesto e com isso a absorção do ferro proveniente da dieta muitas vezes pode estar comprometida. Além disso, a gente tem uma perda gastrointestinal aumentada lá nos enterócitos do ferro. E a disponibilidade reduzida do ferro pelo próprio sistema hematopoético que vai estar comprometido. Se a gente tem uma diminuição do débito cardíaco, como a gente tem na insuficiência cardíaca, a gente vai estar uma perfusão diminuída da nossa medula óssea e isso vai estar comprometendo a nossa eritropoiese. Então, aí também é um outro mecanismo para a deficiência de ferro que apresenta. E aí, quando a gente fala de deficiência de ferro, temos vários estudos e isso não é uma coisa nova. Desde 2007, já vem se estudando a questão da anemia, da deficiência de ferro na insuficiência cardíaca. E eu vou falar um pouquinho para os senhores aqui das principais evidências que nós temos. Então, começando lá em 2009, o FAIR-AGF, que foi um estudo randomizado, onde paciente com tratamento da insuficiência cardíaca, com as drogas clássicas, e associou carboximaltose férrica endovenosa ou placebo. Foi um N de 459 estudos para aqueles pacientes sintomáticos, classe funcional 2 ou 3, tá certo? Fração de ejeção menor do que 40 ou menor do que 45 e o paciente estivesse em classe funcional 3. E aqui a questão era deficiência de ferro, então ferritina menor do que 100 ou uma ferritina menor do que 300 com uma saturação de transferrina menor do que 20%. E o que esse estudo queria avaliar? A avaliação de melhora global do paciente e a melhora da classe funcional da New York Heart Association. Como endpoint secundário, a gente tinha a avaliação da melhora do teste de caminhada de 6 minutos e na qualidade de vida. Trago aqui então os dados para os senhores desse estudo e mostrando que a gente teve uma melhora global, quando a gente avaliou aí pelo questionário de Kansas City, 50% de melhora desse paciente no grupo da carboximaltose versus 28% no grupo placebo, isso com P, vejam os senhores, significativo. Quando a gente fala de melhora da classe funcional, esses dados também são melhores no grupo da carboximaltose. 47% versus 30% de melhora na classe funcional, também com significância estatística. Uma medida objetiva, que sempre quando a gente fala de melhora de qualidade de vida, só classe funcional é algo muito subjetivo, mas então vamos medir. E aí se realizou o teste de caminhada de 6 minutos, onde também foi apresentado uma melhora, quando no grupo que tomava carboximaltose férrica, o paciente conseguia andar mais metros do que naquele onde não tomava, com significância estatística, tá bom? Então, sim, aqui foi um primeiro estudo, em 2009, mostrando que a carboximaltose férrica endovenosa consegue melhorar desfecho da qualidade de vida e melhora da capacidade de exercício. Depois, nós tivemos em 2013 o Iron Heart Failure, um estudo brasileiro do Dr. Beck, onde se randomizou pacientes, um N pequeno, ali no começo de 23, mas olha que interessante o dado que esse estudo traz para a gente. Sucralose férrica, 200 miligramas IV uma vez por semana, por 5 semanas, ou placebo, ou sulfato ferroso VO, 3 vezes ao dia por 8 semanas, tá? E aí um follow-up de 3 meses. E o endpoint era a melhora
do VO2 no teste cardiopulmonar, ou seja, de novo, a gente está medindo capacidade de exercício. Tá? Eram pacientes sintomáticos, com fração de ejeção menor do que 40%, independente de ter anemia ou não, esses pacientes eram incluídos, e com deficiência de ferro. E como resultado, olha só, a gente teve uma melhora importante naquele grupo aí que usou o ferro endovenoso de 3,5 ml por quilo no nosso VO2, e o ferro VO não teve benefício, foi igual placebo. Então, para insuficiência cardíaca, olha que interessante, nós temos que dar a carboximaltose férrica endovenosa. Não adianta a gente querer dar VO, porque os que os estudos mostram que foi igual placebo quando a gente fez a reposição por boca. Depois, em 2020, mais recentemente, a gente teve um novo estudo, o estudo AFFIRM, com também carboximaltose férrica versus o placebo, e aqui em pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca que ainda estavam utilizando diurético endovenoso, tá? Furosemida endovenosa, um N aí de mais de 1.000 pacientes, e esses pacientes tinham que ter fração de ejeção menor do que 50%, né? Então, incluía ali aqueles pacientes com levemente reduzida. E aí, de novo, o critério de inclusão, independente da anemia, foi uma ferritina menor do que 100 ou uma ferritina menor do que 300 com uma saturação de transferrina menor do que 20%. E o que a gente quis avaliar nesse estudo? Endpoint primário composto de hospitalização por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular, e como um endpoint secundário, hospitalização cardiovascular total, hospitalização por IC, primeira hospitalização por IC e o tempo de hospitalização por IC. E o follow-up desse estudo foi aí de 52 semanas. Então, aqui trago para os senhores os dados do estudo AFFIRM, mostrando que, com relação à mortalidade avaliada sozinho, nós não temos benefício. Veja aqui, ó, que passa pelo 1 aí o intervalo de confiança. Porém, quando a gente vai avaliar hospitalização por insuficiência cardíaca, nós temos uma redução de 26% do desfecho, tá? Então, mais uma vez, mostrando que a carboximaltose férrica endovenosa diminui hospitalização aí e melhora de qualidade de vida, que não foi avaliado aqui, mas sim, principalmente, hospitalização, né? Depois a gente teve esse estudo, o Ironman, né, que foi publicado em 2022, utilizando deresomaltose férrica versus placebo, tá? E aqui era permitido, junto com placebo, estar com ferro via oral. É importante falar que esse estudo ele foi muito afetado, porque ele foi feito, aí veio a pandemia do Covid-19, então ele era para incluir paciente até 9 de 2020, e ele acabou incluindo até março só de 2020, né? Era um estudo randomizado, com 70 centros no Reino Unido, com N de 1.137. Olha, senhores, que a idade média desse estudo era bem acima do que a gente está acostumado, né? 73 anos. E o critério de inclusão era paciente com fração de ejeção menor do que 45%, com IC sintomática. De novo, aqui, independe da anemia, né? Saturação de transferrina menor que 20, e ferritina menor do que 100. E foi avaliado teste de caminhada de 6 minutos com 4 e 6 meses. E queria avaliar o quê? Hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular, e de endpoint secundário, hospitalização por IC, internação por IC, morte cardiovascular, morte por todas as causas, hospitalização por todas as causas e qualidade de vida. E tivemos um follow-up aí de 2 anos e meio, tá? Então, aqui os gráficos, o que mostram para a gente? Que tivemos uma melhora na qualidade de vida até o 4º mês aqui. E, a longo prazo, foi seguro a gente continuar com mais de 1 ano repondo ferro no paciente, a gente não teve aumento de desfechos, né, adversos aí. Então, embora tenha sido comprometido, este estudo conseguiu mostrar a melhora aí da qualidade de vida nos pacientes. E, por fim, o último estudo que foi publicado sobre carboximaltose férrica, o HeartFeed, foi um estudo publicado no ano passado, com mais de 3.000 pacientes ambulatoriais, dessa vez, com fração de ejeção menor do que 40. Mais uma vez, independe da anemia, frisando que o importante é a gente investigar a deficiência de ferro, e o endpoint foi hospitalização por IC ou melhora no teste de caminhada de 6 minutos em 1 ano. E aí, eu mostro para os senhores que, quanto mortalidade
e hospitalização por IC ou melhora, né, do teste de caminhada de 6 minutos, o estudo for neutro. Porém, quando a gente analisa apenas a melhora do teste de caminhada de 6 minutos, esse estudo foi positivo, mostrando então que para a morte a gente não conseguiu mostrar redução de desfecho, porém, melhora na quantidade de exercício, mais uma vez, a gente conseguiu mostrar que foi positivo. Então, o que temos que ficar na nossa memória? Insuficiência cardíaca, a gente tem que investigar deficiência de ferro, independente do nosso paciente ter anemia ou não. Segundo, ferro VO, não adianta a gente dar. Nos estudos mostraram que foi igual placebo. O ferro endovenoso, a carboximaltose férrica, que foi o componente mais estudado, nós temos melhora de qualidade de vida, melhora da capacidade de exercício e diminuição de hospitalização por insuficiência cardíaca, que é uma coisa muito importante, como o doutor Disseu falou, quando a gente trata de uma doença extremamente grave, com alto índice de internação e rehospitalização. E aqui eu encerro o que eu tinha para falar para os senhores. Obrigada.